Direto do plenário está de volta, já com imagens do retorno dos ministros ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Continuação do julgamento sobre o Código Florestal. Acompanhamos ao vivo, direto do plenário. Vamos nos assentar, por favor. Declaro reabertos os trabalhos, dando continuidade ao julgamento da ação declaratória 42, ações diretas de inconstitucionalidade, 4.901, 902, 903, 4.937. Antes de passar a palavra ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, a ministra Rosa Weber tinha uma... Senhora presidente, apenas para registrar que o relator está presente. Sim, está presente e acolhendo. Costume não participar de julgamento sem a presença do relator. O relator, é verdade. Agradeço a Vossa Excelência a lembrança, apenas para conhecimento público de que ele aqui está, apenas já está até no plenário. Vossa Excelência, com a palavra. senhora presidente, é que no caleidoscópio do que foi o meu voto, no sentido dos acompanhamentos, eu realmente não enfrentei o artigo 48, parágrafo 2º, onde eu acompanho não o eminente relator, e pedindo vênia a Sua Excelência, e sim a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio, onde concedeu interpretação conforme a este dispositivo. Ele não constava, o meu voto... O voto que eu havia preparado não previa essa possibilidade, mas ontem, ouvindo o voto do ministro Marco Aurélio, e até trocando algumas ideias com o ministro Toffoli, eu me convenci, com todo o respeito, do maior acerto dessa interpretação. Agradeço a Vossa Excelência. Está registrado, ministra. Ministro Ricardo Lewandowski para voto. Senhor presidente, eu trago um voto alentado, evidentemente não o lerei, mas sinto que se faz necessário que eu apresente a minha perspectiva mais ampla sobre a questão do meio ambiente. Eu já expus esse meu ponto de vista em algumas oportunidades, em alguns julgamentos, e um deles foi exatamente quando nós julgamos a ação direta de inconstitucionalidade 4983 do Ceará, em que apreciamos a questão da vaquejada. E naquela oportunidade, senhor presidente, eminentes pares, eu disse que eu fazia uma interpretação biocêntrica do artigo 225 da Constituição, em contraposição a uma visão antropocêntrica, ou seja, uma visão em que a natureza deve servir o homem, a natureza deve servir a vida. Uma visão antropocêntrica, por exemplo, considera os animais como coisas desprovidas de emoção, sentimentos ou quaisquer direitos. No meu voto também, senhor presidente, estou me reportando à Carta da Terra subscrita pelo Brasil, que é uma espécie de código de ética planetário, semelhante à Declaração Universal de Direitos Humanos, só que voltado à sustentabilidade, à paz, à justiça socioeconômica, que foi idealizada esta carta pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas. Nesta carta, eminentes pares, esta Comissão Mundial, que logrou aprovar esse texto, exorta os seus subscritores, dentre outras atuações, dentre outros modos de encarar o problema ambiental, a estabelecer e proteger as reservas com uma natureza viável e da biosfera, incluindo terras selvagens, águas marinhas, para proteger o sistema de sustento à vida da terra, manter a diversidade e preservar a nossa herança natural. Promover a recuperação das espécies e dos ecossistemas ameaçados. Controlar e erradicar organismos não nativos ou modificados geneticamente que causem dano às espécies nativas, ao meio ambiente, prevenir a introdução desses organismos daninhos. Manejar o uso de recursos renováveis como água, solo, produtos florestais, vida marinha, de forma que não excedam
as taxas de regeneração e que protejam a sanidade dos ecossistemas. Prevenir o dano ao ambiente como o melhor método de proteção ambiental e, quando o conhecimento for limitado, assumir uma postura de precaução. Orientar ações para evitar a possibilidade de sérios ou irreversíveis danos ambientais, mesmo quando a informação científica for incompleta ou não conclusiva. Impor os ônus da prova àqueles que afirmarem que a atividade proposta não causará dano significativo e fazer com que grupos sejam responsabilizados pelo dano ambiental. Garantir que a decisão a ser tomada se oriente pelas consequências humanas globais, cumulativas, de longo prazo, indiretas e de longo alcance. Impedir a poluição de qualquer parte do meio ambiente e não permitir o aumento de substâncias radioativas, tóxicas ou outras substâncias perigosas. Estou selecionando apenas aquelas exortações mais importantes, a meu ver. Adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as capacidades regenerativas da terra, os direitos humanos e o bem-estar comunitário. Finalmente, o último que penso, adotar estilos de vida que acentuem a qualidade de vida e subsistência material num mundo finito. Faço também, senhor presidente, aqui em meu voto, na parte inicial, uma referência à encíclica do Santo Padre Francisco, me refiro à encíclica Louvado Sejas, em que o Papa exorta a humanidade a cuidar da casa comum e dizendo, entre outras coisas, que o movimento ecológico mundial já percorreu um longo e rico caminho, tendo gerado numerosas agregações de cidadãos que ajudaram na conscientização. Infelizmente, muitos esforços na busca de soluções concretas para a vida ambiental acabam, com frequência, frustrados, não só pela recusa dos poderosos, mas também pelo desinteresse dos outros. As atitudes que dificultam os caminhos de solução, mesmo entre os crentes, vão da negação do problema à indiferença, à resignação acomodada ou à confiança cega nas soluções técnicas. Diz, então, o Papa Francisco, precisamos de uma nova solidariedade universal. Registro também meu voto, senhor presidente, alguns dispositivos da notável Constituição da República do Equador, que não apenas no preâmbulo, mas em alguns artigos importantes, sobretudo 71, 72, 74, acentuam ou asseveram que o meio ambiente é sujeito de direitos, chamam a natureza de Pachamama, e elencam uma série de direitos atribuídos à natureza. Um avanço extraordinário, um texto belíssimo, até mais lírico do que jurídico. Também gostaria de assinalar que, no meu entender, nesses dias conflituosos que vivemos, a meu sentir, para se lidar com o meio ambiente, quando há uma dúvida, o resultado deve ser indúbio pro natura, homenageando-se os princípios da precaução e do cuidado. E também, nesta parte inicial do meu voto, eu transcrevo um trecho da ementa do acordo do julgamento do Mandado de Segurança 22164 de São Paulo, de relatoria do eminente decano, ministro Celso de Mello, em que Sua Excelência assenta o seguinte: o direito à integridade do meio ambiente, típico direito de terceira geração, constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo dentro do processo de afirmação dos direitos humanos a expressão significativa de um poder atribuído não ao indivíduo, identificado em sua singularidade, mas num sentido verdadeiramente mais abrangente à própria coletividade social. E essas palavras faz eco também o ministro Marco Aurélio, que, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança 25.284 do Distrito Federal, disse o seguinte, entre aspas: ante o estabelecido no artigo 225 da Constituição Federal,
conflito entre interesses individual e coletivo resolve-se a favor deste último. Senhor presidente, hoje de manhã, antes de chegar ao tribunal, abri os jornais de hoje e vejo que o jornal O Globo, estampando aqui a notícia, Supremo retoma a discussão sobre o Código Florestal, mas traz também um artigo extremamente interessante, mas ao mesmo tempo preocupante, com o seguinte título: "E a floresta vai virar savana". Subtítulo: "Pesquisadores afirmam que a mudança no ecossistema da Amazônia é iminente". E um pequeno trecho desse artigo registra o seguinte: se a Amazônia perder mais de 20% de sua área para o desmatamento, ela pode se descaracterizar de tal forma que deixaria de ser uma floresta e se transformaria em área de savana, alerta o artigo publicado ontem na revista científica Science Advances. Hoje, a área desmatada acumulada está em 17%. O artigo é assinado por 2 conceituados pesquisadores da área, o brasileiro Carlos Nobre, membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, órgão que dividiu o Prêmio Nobel da Paz em 2007 com Al Gore, e o americano Thomas Lovejoy, da Universidade George Mason, famoso por cunhar o termo biodiversidade. Não bastasse isso, senhor presidente, o jornal Correio Brasiliense traz um artigo também que impressiona, hoje também. Artigo assinado por Adriana Bernardes, Águas de Março, que termina da seguinte forma: a população do Distrito Federal não para de crescer, assim como a das cidades goianas. A tendência é de aumento do consumo, tanto urbano quanto rural. É preciso estabelecer uma política pública de gestão dos recursos hídricos para já e para o futuro, pois ninguém pode alegar desconhecimento do problema, até porque a crise hídrica de agora era prevista por especialistas no assunto havia pelo menos uma década e nada se fez ao longo dos anos para amenizar a escassez de água. Por isso, senhor presidente, que eu até estranho por que é que nas ADIs que foram apresentadas a esta colenda corte não se impugnou o artigo 3º, inciso 8º, a linha B, quando se considera de utilidade pública, isso é uma inovação que foi trazida por esse projeto de lei, por essa lei agora, quando se acrescentou ao texto do Código Florestal que se considera de utilidade pública as obras de infraestrutura destinadas às concessões de serviços públicos de transporte, serviço viário, mas esse acréscimo, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos municípios. Data vênia que houve uma falha daqueles que buscaram amparo do Supremo para contestar esta lei em face da Constituição, porque nós sabemos, por exemplo, São Paulo está se debatendo uma crise hídrica tremenda. Nos anos 60, e eu tive a oportunidade, como jovem profissional, de trabalhar na área, aprovou-se uma legislação extremamente sofisticada de proteção aos mananciais da região metropolitana. Mas, com o passar dos anos, o adensamento urbano se deu especialmente em torno dos mananciais da represa Billings, Guarapiranga, Cantareira, fez com que esses reservatórios de água, aquela época ainda pura, se transformassem em verdadeiras cloacas a céu aberto, inclusive o Rio Pinheiros, o Rio Tietê. Uma situação hoje absolutamente, a meu ver, incontornável, porque só em torno da Guarapiranga nós temos 2 milhões de pessoas assentadas e, a meu ver, definitivamente com habitações de concreto, tijolo, portanto, e o pior, que jogam os esgotos in natura dentro desses importantíssimos reservatórios. Não foi diferente aqui em Brasília, senhor presidente, isso é de conhecimento de todos nós.
A falta de água que sofremos hoje na capital federal se deve exatamente em função dos assentamentos urbanos que pressionam os nossos mananciais hídricos. E esse artigo aqui no Correio Brasiliense dá conta exatamente desse fenômeno e, de certa maneira, infelizmente, também assinala que esta situação se mostra talvez irreversível. Eu preparei meu voto, senhor presidente, há muito tempo já, mas é preciso dar valor às discussões que se travam em plenário. Nós temos que evoluir. Eu fiquei vivamente impressionado ontem com o voto do ministro Marco Aurélio, com o voto de Vossa Excelência, já havia lido, estudado o voto do ministro Fux, infelizmente só tomei conhecimento dos votos agora do ministro Fachin, do ministro Barroso, da ministra Rosa, não pude ainda absorver toda a sua plenitude e profundidade, no que diz respeito à argumentação jurídica, porque Suas Excelências praticamente só nos ofereceram os resultados, né, para fins de proclamação, mas, na verdade, a partir do voto, tanto do relator quanto do ministro Marco Aurélio e de Vossa Excelência, eu quero dizer que estou acolhendo os argumentos desses votos e o direcionamento deles também, tanto do voto do ministro Luiz Fux, Marco Aurélio, como de Vossa Excelência. Estou adotando os votos. No entanto, estou optando pela solução mais restritiva quando houver conflito entre eles. Portanto, eu adoto os 3 votos. Quando houver conflito, eu estou adotando a situação mais restritiva, tendo em conta exatamente aquele meu posicionamento filosófico e ideológico. Seria mais favorável ao meio ambiente? Mais favorável dentro da ótica que acabo de enunciar. É como voto, senhor presidente. Peço escusas por dificultar, talvez, a proclamação. Mas de toda sorte, como eu vou ter que fazer uma tabela com todos os votos e proclamar na próxima sessão, então, eu tenho certeza que Vossa Excelência me enviaria só os dispositivos específicos para que eu pudesse, então, fazer essa apuração. Ministro Gilmar Mendes, por favor. Presidente, trata-se de uma questão deveras importante, como já se viu, e por isso já nos ocupou aí por várias sessões. E, sem dúvida nenhuma, é um tema de grande dificuldade, até porque, como já foi assinalado, e teve as disputas aí em torno do prazo fixado, é que muito daquilo que estava no vetusto Código Florestal não era aplicado. Por isso, a data marco, que já foi aqui muitas vezes referida, e os próprios técnicos, há pouco eu conversava com um especialista da Embrapa, e ele chamava a atenção que partiu de um acordo do governo, o presidente Lula e o ministro Mink, para que, de fato, se passassem a observar as regras e se eliminassem aquelas prorrogações que vinham nos sucessivos decretos. Este é um caso bastante curioso em termos de elaboração da lei, de uma lei extremamente técnica. Extremamente técnica. E, por isso, enorme a responsabilidade deste tribunal de, eventualmente, tomar decisões sobre questões técnicas. Esse técnico, Evaristo Miranda, que está na Noruega, da Embrapa, da bem conhecida e respeitada Embrapa, que fez a nossa revolução no âmbito da agropecuária, ele diz que, por exemplo, será desastrosa e vai exigir uma emenda constitucional a decisão do tribunal de proibir a coleta de resíduos, o tratamento de resíduos, nas áreas de APAS. Por quê? Porque só existe tratamento nessas áreas. Portanto, nós já estamos convidando a um descumprimento. Aqui na beira do lago, por exemplo, está se construindo, nesse momento, no Lago Norte, próximo a onde eu moro, uma estação de tratamento para apanhar a água do lago. Portanto, esse técnico chamava a atenção para isso. Quer dizer, nós nos investimos
na função de... Ministro Gilmar, o saneamento não está sendo declarado inconstitucional. Em vários casos, sim. Não. Não, acho que é Não. só a gestão É o resíduo de sólido. resíduos. O resíduo sólido é lixão. O saneamento não. O saneamento, Saneamento não foi questionado. Ou foi questionado, mas não foi declarado em nenhum Bem, voto. mas só para mostrar, portanto, o risco desse tipo de aventura. Mas eu vou fazer algum tipo de consideração sobre aquilo que se chamou aqui de proibição do retrocesso, que me soa um pouco engraçado, porque nós passamos a buscar parâmetros na própria legislação, ao invés de buscarmos parâmetros na Constituição. Mas vamos ao processo legislativo da elaboração do Código Florestal. A comissão especial da Câmara dos Deputados, criada para analisar os projetos de lei que propunham a revisão do Código Florestal anterior, realizou aproximadamente 200 audiências públicas, tendo oportunizado a manifestação dos mais diversos setores representativos da sociedade. Questões técnicas foram analisadas, diversos interesses nacionais foram ponderados, questões históricas relacionadas ao desmatamento e à dificuldade de implementação das medidas protetivas foram consideradas. E, como conclusão desse processo, a legislação foi aprovada com ampla maioria de votos, como chamou a atenção aqui o ministro Dias Toffoli. Nesse sentido, destaco do parecer elaborado pelo relator do projeto, então deputado federal Aldo Rebelo, os seguintes trechos. A comissão especial criada para analisar os 11 projetos que tratam de modificações do Código Florestal brasileiro é fruto dessas circunstâncias impostas pela vida, quando a lei afasta-se da realidade e não consegue dar conta de discipliná-la. O Código Florestal é uma boa lei de 1965, preparada pelo grupo de trabalho de elevada capacidade jurídica e intelectual, destacando-se entre os seus autores a figura ilustre e patriótica do saudoso desembargador Osni Duarte Pereira. Examinando-se o Código de 65, percebe-se que os problemas não devem ser buscados nos seus princípios, mas sim nas absurdas alterações que sofreu em anos que o tornaram uma caricatura de si próprio, um arremedo do seu espírito original. Bem ou mal, o Código Florestal, votado em 65, em pleno governo militar, foi submetido ao crivo de juristas de espírito público e à aprovação do Congresso Nacional, dizia o deputado. É paradoxal que, em plena democracia, ele tenha sido completamente alterado por decretos, portarias, resoluções, instruções normativas e até por uma medida provisória que virou lei sem nunca ter sido votada. É verdade ainda que o próprio Estado foi o primeiro a negar a aplicação à lei, a desrespeitá-la, fomentando o seu descumprimento. As alterações tornaram de tal forma a legislação impraticável que o presidente adiou por decretos, o último deles com validade de dezembro de 2009 até junho de 2011, a entrada em vigor de alguns dos seus dispositivos. A legislação põe na ilegalidade mais de 90% do universo de 5,2 milhões de propriedades rurais no país. Atividades inteiras viram-se do dia para a noite à margem da lei, submetidas às pressões e sanções dos órgãos ambientais e do Ministério Público. Homens do campo, cumpridores da lei, que nunca haviam frequentado os tribunais ou as delegacias de polícia, viram-se, de repente, arrastados em processos e delitos que não sabiam ter praticado. Eu estou lendo o relatório do deputado Aldo Rebelo. Houve casos de suicídio, de abandono das propriedades por aqueles que não suportaram a situação em que foram colhidos. Combinados os dispositivos legais existentes, podem transformar em crime ambiental o próprio ato de viver. Nós vemos, quando vamos para o interior, esse tipo de situação. As pessoas dizendo, mate o guarda florestal, mas preserve a andorinha ou a caça. A história do crime inafiançável e tudo o mais. E, às vezes, isso é alvo de ações demagógicas, populistas, por parte de membros do Ministério Público ou da própria polícia. Ah, Gilmar, mas você está exagerando, não é?
membros do Ministério Público não cometem esse tipo de deslize. Não vou examinar essas questões agora, presidente. Os jornais de hoje têm publicado a boa atuação, a fiel atuação aos deveres legais do procurador Miller, que deu grande contribuição ao combate à criminalidade, como se sabe, e de difícil persecução desse tipo de gente. Portanto, essa questão precisa ser examinada, presidente. E também nós não queremos que daqui a pouco, para tomar uma medida qualquer, a Presidência da República ou o IBAMA, ou seja lá o Ministério do Meio Ambiente, venha nos consultar aqui, órgãos especialistas, para dizer o que pode e o que não pode ser feito. Daqui a pouco nós vamos querer isso. Saber se devem nos remeter aqui currículo para indicar ministros do governo. Ou coisas do tipo, para o Ministério Público, para nós todos. Nós precisamos ter muito cuidado, porque parece que ainda não foi revogado no texto constitucional a ideia de separação dos poderes. Embora pareça que a gente esteja fazendo uma leitura ablativa disso. Mas vamos lá. O que diz ainda Aldo Rebelo? Combinados, os dispositivos legais existentes podem transformar em crime ambiental o próprio ato de viver. Percorrendo o labirinto legal de milhares de normas entre leis, portarias, instruções normativas, decretos, resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente e legislações estaduais, a autoridade ambiental policial pode interpretar como crime ambiental a simples extração de uma minhoca na margem de um riacho. A tradição indígena e camponesa de fermentar a raiz da mandioca usando livremente o curso d'água. A extração do barro para rebocar as paredes das casas de taipa dos moradores da roça. A extração do pipiri para a confecção das tradicionais esteiras do Nordeste ou as atividades seculares das populações ribeirinhas por toda a Amazônia. A Comissão Especial escolheu por método realizar audiências públicas em Brasília e nos estados para colher as opiniões e os depoimentos de todos os interessados no debate sobre a matéria. Foram ouvidas as organizações não governamentais estrangeiras credenciadas no Brasil, as organizações não governamentais nacionais, as organizações não governamentais locais, os pesquisadores das universidades e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, as autoridades dos órgãos ambientais da União, dos estados e municípios, governadores, prefeitos, vereadores, agricultores pequenos e médios e grandes, organizações representativas da agricultura, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG, Confederação Nacional da Agricultura Pecuária, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA, e Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB. Foi possível conhecer a diversidade e os desequilíbrios próprios do país, que se revelam no debate do tema ambiental e florestal. O protecionismo ambiental e o interesse comercial estão inscritos em cada capítulo das rodadas de negociação da OMC e das ações das ONGs que fixaram como ponto de tensão de suas iniciativas a chamada área de fronteira agrícola e mineral do país. Enquanto o Ministério Público e os órgãos ambientais pressionam os pequenos, médios e grandes produtores do Sul e do Sudeste, é na Amazônia Legal, na faixa de transição entre o Cerrado e o bioma amazônico, que as ONGs e suas campanhas milionárias procuram interditar a infraestrutura. Rodovia, ferrovias, hidrovias, portos, destinada ao crescimento da agricultura, pecuária e mineração. É fácil perceber a completa ausência da chamada agenda ambientalistas nos parlamentos da Europa ou dos Estados Unidos e nos meios de comunicação desses países, cotejada com a superexposição dessa mesma agenda nos órgãos legislativos do Brasil e nos seus meios de comunicação. Quem escreve isso é um parlamentar de insuspeitada respeitabilidade. E também eu acho que ninguém vai impingir a ele a ideia de ter
interesses não confessos nesse tipo de matéria. A pauta não é estabelecida por demandas de movimentos sociais amplos e representativos, mas por grupos poderosamente articulados e respaldados por embaixadas, governos estrangeiros, quer via apoio diplomático ou financiamento das ações. Recentemente, dizia Aldo Rebelo neste relatório, a própria Embaixada Britânica financiou o estudo sobre questões ambientais de grande repercussão na mídia nacional, para não falar de reuniões recentes de ONGs mobilizadas para dificultar a marcha da construção de rodovias ligando o centro-oeste ao norte do país, isolando a Amazônia Legal, que, embora integre 60% do nosso território, representa apenas 8% do nosso produto interno bruto. No decorrer de suas atividades, a comissão pôde elaborar um inventário de problemas e desafios à espera de soluções adequadas, que compatibilizem o compromisso civilizatório da sociedade brasileira para com o meio ambiente e a necessidade de assegurar ao país e ao povo a legítima aspiração ao progresso e ao pleno desenvolvimento como valores essenciais ao bem-estar material e espiritual dos brasileiros. Pensamos que a unidade em torno de tais objetivos exige uma legislação ao mesmo tempo rigorosa nos seus princípios e metas conservacionistas e preservacionistas, mas o suficientemente capaz de permitir a atividade agrícola e pastoril e as obras de infraestrutura que acompanham o seu desenvolvimento. Ao contrário dos Estados Unidos e da Europa, que jamais adotaram o conceito de reserva legal e destruíram, no caso da Europa, completamente, e no caso dos Estados Unidos, quase completamente, suas matas nativas, o Brasil conservou de tal maneira que hoje sozinho é detentor de quase 30% entre todas as nações do que restou da cobertura vegetal original do planeta. Parece, portanto, que estamos diante de uma política pública que resulta da escolha do legislativo brasileiro, com essa ampla legitimação, feita por seus legisladores após ponderarem todos os diversos interesses e dados científicos existentes, tida como a melhor forma de efetivar o direito fundamental ao meio ambiente. Outro tema muito levantado durante o julgamento destas ações diretas diz respeito ao princípio da proibição do retrocesso aqui aplicado ao direito ambiental. O princípio da proibição de retrocesso dos direitos fundamentais é objeto de intensa polêmica. Significa, em síntese, que em relação aos direitos fundamentais, que dependem de regulamentação pelo legislador, as legislações posteriores estariam impedidas de reverter conquistas já asseguradas por legislações anteriores. Ou seja, o direito, uma vez assegurado pelo legislador, não poderia ser por ele revisto. Para Canutilho, esse princípio determinaria que qualquer medida tendente a revogar os direitos sociais já regulamentados, sem que houvesse criação de mecanismos compensatórios, seria inconstitucional. Eu nem sei se o professor Canutilho sustenta essa versão, até porque o professor Canutilho renunciou, como todos nós sabemos, presidente, à ideia da Constituição dirigente. Eu me lembro que um dia o professor Lênio, numa viagem, num evento em Coimbra, teria provocado o professor Canutilho, dizendo o que restava na sua concepção da Constituição dirigente. E ele respondeu naquele acento característico: a Constituição dirigente morreu, provocando uma enormidade de viúvas e viúvas no Brasil. Tentaram fazer com que ele retrocedesse nessa declaração e coisa do tipo, portanto, não sei. Mas a ideia da proibição do retrocesso é pouco mais do que a ideia do núcleo essencial. A proteção de direito fundamental que não pode ser eliminada,
que não está no nosso texto constitucional, mas está no 60, parágrafo 4º da Constituição, quando proíbe as emendas constitucionais tendentes a abolir direitos fundamentais. Mas isso não significa que a ideia da proibição do retrocesso tem que ser medida, aferida, a partir de critérios legislativos. Comparar uma legislação de 65 com uma concebida agora. É óbvio que não. Se amanhã o legislador avaliar que, tratando de um bem da vida qualquer, não se pode mais aplicar uma pena, decidir descriminalizar um dado tema. Nós estamos discutindo essa questão sobre o uso de droga. Alguém vai poder dizer, não pode fazer por conta da proibição do retrocesso. Está desprotegendo. Ou qualquer outro tema que o legislador decida tratar de uma outra maneira, talvez mais expedita, fazendo uma outra avaliação, nós diríamos, não pode fazer, porque a lei anterior era mais gravosa. Que coisa muito estranha, considerando, inclusive, que a Constituição prevê esse tipo de coisa. Portanto, temos que ficar muito cuidadosos com essa ideia. Claro que essa aceitação ampla desse chamado princípio proibição do retrocesso não é universal. Vários autores criticam. Mesmo em Portugal. Lembrar Vieira de Andrade e Afonso Vaz. Mas a grande pergunta é saber que critério que se adota aqui. Portugal agora, há pouco tempo, passou por uma crise financeira gravíssima e teve que reduzir salários. Teve que impor medidas restritivas de caráter financeiro às pessoas. Amigos nossos, juízes, professores, passaram a receber menos de 2.000 euros nos seus vencimentos. Por que não se aplicou o princípio da proibição do retrocesso? Não, barreira absoluta. Irredutibilidade de vencimentos, qualquer outra coisa. Como dizia o caro professor Conrad Hesse, Not kennt kein Gebot. Necessidade não conhece princípio. Se concebeu a ideia do estado de exceção financeira. São realidades que se colocam. Por isso que Hesse, na célebre palestra feita em Freiburg, nos anos 50, dizia, é preciso que tais questões, relativas, por exemplo, ao estado de defesa, ao estado de necessidade, ao estado de sítio, têm que ser reguladas no texto constitucional. Porque, na hora em que se colocar um desafio institucional qualquer, é melhor que essas situações estejam devidamente reguladas. Eu estava citando esses autores para dizer, não é possível que o princípio da proibição do retrocesso seja genericamente acolhido. Sustendo que o legislador goza de liberdade conformativa desses direitos, podendo revê-los, e que a interpretação da Constituição não poderia levar à destruição da autonomia do legislador. O problema da separação dos poderes. Ao analisar o regime de direitos fundamentais e sociais da Constituição portuguesa, Vieira de Andrade assim se manifesta quanto ao princípio da proibição do retrocesso. A proibição do retrocesso não pode constituir um princípio jurídico geral nesta matéria, sob pena de se destruir a autonomia da função legislativa, degradando-se a mera função executiva da Constituição. A liberdade constitutiva e a autorrevisibilidade, ainda que limitada, constituem características típicas da função legislativa, e elas seriam praticamente eliminadas se, em matérias tão vastas como as abrangidas pelos direitos sociais, o legislador fosse obrigado a manter integralmente o nível de realização e a respeitar os direitos por eles criados de forma indefinida.
Então, devagar com a Andor nessa temática. Devagar com a Andor. Por outro lado, até mesmo o modo de exploração da propriedade privada, a forma de plantar, tudo isso mudou nesses anos. Todos nós sabemos da alta tecnologia que se implanta nessa atividade. Aquilo que se diz, por exemplo, da questão do eventual desmate dos morros entre nós vemos na Europa o plantio nessas áreas, especialmente nas regiões vinícolas, com técnicas especiais. Paulo Gustavo Gonet Branco, em livro que escreve na minha companhia, diz que os que acolhem a tese da proibição do retrocesso entendem que o princípio da proporcionalidade pode inspirar uma nova regulação do direito fundamental que não destrua totalmente, sem alternativas, o direito antes positivado. É certo que a chamada proibição do retrocesso, no que tange aos direitos sociais, tem sido aplicada nas cortes constitucionais, especialmente em momentos de crise e durante a realização de políticas de austeridade. Na definição de Hebele, esse princípio possui um núcleo de elementos que se fundamentam na dignidade da pessoa humana e no princípio democrático e que não podem ser eliminados. Embora se possa, presidente, entender que a proibição do retrocesso tem em vista assegurar a preservação de direitos consolidados, especialmente aqueles direitos de caráter prestacional, não se pode olvidar que vicissitudes de índole variada podem afetar a capacidade do Estado de garantir tais direitos na forma inicialmente estabelecida. Daí a necessidade, portanto, de compreender-se com Grano Salles tal garantia de não lhe conferir caráter absoluto contra a revisão ou mudança. George Marmerstein diz, inclusive, que é extremamente difícil reconhecer com absoluta certeza o que é retrocesso e o que é avanço em matéria de direitos fundamentais. Nós temos visto, por exemplo, em vários países, as chamadas reformas que flexibilizam direitos e que são reconhecidas, inclusive pelos trabalhadores, como reformas benfazejas, porque ampliam as chances de ter, se não emprego, pelo menos trabalho. Como dizer que uma legislação, porque a de 1890 protege mais do que a de agora, então incidiu na proibição do retrocesso? Bom, seria uma condenação. Além da vinculação à Constituição, nós estaríamos vinculados ao legislador do passado. É alguma coisa de bastante singular, para ser bastante sutil. Uma medida legislativa poderá aparentar retrocesso em relação ao desenvolvimento de determinado direito, mas, ao mesmo tempo, representar grande avanço para a efetivação de outro direito igualmente amparado pela Constituição. Em síntese, diz Marmelstein, o princípio do retrocesso social não deve ser visto como uma barreira intransponível para qualquer mudança no âmbito dos direitos fundamentais. O que ele exige é que a revogação de leis que regulamentam os direitos fundamentais seja justificada do ponto de vista do desenvolvimento humano. A partir dessas considerações, não me parece ser o caso de aplicação do princípio da proibição do retrocesso à legislação ora em exame. Por outro lado, como anotou bem Aldo Rebelo nesta exposição, neste relatório, bastante fiel, o que ele diz de forma clara? É que a legislação tinha sido tão distanciada da realidade e tão mutilada, inclusive, por legislação infralegal, que ela já não estava mais sendo aplicada, dadas as prorrogações, inclusive, das não aplicações, das anistias então existentes. Portanto, se tratou de um processo de convergência para restaurar um mínimo de normatividade nesse contexto. Portanto, eu estou dizendo, a partir dessas considerações, não me parece
ser o caso de aplicação do princípio da proibição do retrocesso à legislação ora em exame. Não verifico a ocorrência do alegado retrocesso ambiental, mas apenas uma ponderação de princípios constitucionais em favor da segurança jurídica, do desenvolvimento sustentável e da efetividade da proteção do meio ambiente. Essa postulação de que se conceda a ultratividade à lei revogada, na verdade, vai de encontro à própria realidade dos fatos. Na medida em que os direitos sociais, como de resto qualquer dos direitos fundamentais, demandam ações positivas e têm custos que não podem ser ignorados pelo poder público, tampouco pelos tribunais. É muito importante que nós levemos isso em conta. O legislador, e essa é uma noção básica de quem lida com jurisdição constitucional, ele faz aquilo que vários autores alemães chamavam de um experimento institucional, um jogo de tentativa e erro. E, por isso, a legislação é suscetível de revisão. Naturalmente, é assim. E a Reis tem uma expressão bastante interessante a propósito da atividade legislativa. Ele dizia, ministro Toffoli, legislar é fazer experiência com destino humano. É isso que se cuida. Entre nós, no âmbito da jurisdição constitucional, diferentemente, em parte, as nossas decisões têm pelo menos a pretensão de não reversibilidade, de irreversibilidade, ou não de reversibilidade imediata. Esse é o ponto. Portanto, agora, se nós produzirmos decisões inconsistentes, obviamente, ou impossíveis de serem cumpridas, obviamente que a nossa decisão vai se tornar litero poético recreativo. É um exercício de wishful thinking, só. Só. O muito citado livro The Cost of Rights, nesse livro, Kassusten e Stephen Holmes chamam a atenção, dizendo que nenhum direito que se refere a dinheiro, a custos, pode ser considerado absoluto. Porque diante da falta, obviamente, o direito é comprometido. Vale dizer, levar os direitos a sério requer que se considerem também os custos de sua efetivação, que, aliás, serão tanto mais relevantes quanto mais dispendiosa seja a concretização do direito ou da política pública em questão. Eu me lembro que, discutindo essa temática, a propósito deste código, os legisladores contemplaram a situação dos minifúndios, muito comuns no Sul, em que há dificuldade de se fazer o cumprimento de forma individualizada e singularizada das regras da reserva legal. E daí buscarem, então, uma solução para essa questão no contexto geral. Cito ainda sobre a questão do retrocesso uma passagem de Ingo Sarlet. Diz ele: a dinâmica das relações sociais e econômicas, notadamente no que concerne às demandas de determinada sociedade em matéria de segurança social e, por via de consequência, em termos de prestações sociais asseguradas pelo poder público, por si só, já demonstra a inviabilidade de se sustentar
uma vedação absoluta de retrocesso em matéria de direitos sociais. Se somarmos estes fatores à variabilidade e instabilidade da capacidade prestacional do Estado e da própria sociedade, de qualquer Estado e sociedade, como de flui da experiência vivenciada em quase todos os recantos do planeta, como um todo, especialmente num contexto de crise econômica e incremento dos níveis de exclusão social, que, por sua vez, resulta no aumento da demanda por proteção social, acompanhado de problemas na esfera de arrecadação de recursos que possam dar conta dos reclamos na esfera de proteção social, igualmente dá conta que o reconhecimento de um princípio da proibição do retrocesso não poderia, como suficientemente destacado nas páginas precedentes, resultar numa vedação absoluta de qualquer medida que tenha por objeto a promoção de ajustes, eventualmente até mesmo de alguma redução ou flexibilização em matéria de segurança social, onde realmente estiverem presentes os pressupostos para tanto. Texto clássico do Ingo, a propósito da eficácia dos direitos fundamentais. Sem embargo da importância acadêmica e jurisprudencial conferida a tal princípio, é preciso compreender que ele visa a inviolabilidade do núcleo essencial dos direitos fundamentais envolvidos. Não significa, de modo algum, que não possa haver alterações nos níveis de tutela jurídica fundamental de determinados sujeitos ou bens jurídicos. Outro aspecto importante reside no fato de que a própria Constituição permite, em matéria ambiental, a referida alteração de níveis de tutela. Destaque-se a título ilustrativo. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, e aí vem o inciso 3, definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. O inciso acima trata da chamada Unidade de Conservação, definida pela Lei 9.985 de 2000, como o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as áreas jurisdicionais, como características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Ora, aqui encontramos uma permissão constitucional de alteração ou supressão dessas áreas, contanto que se o faça através de lei. Assim, em que pesa a amplitude da tutela constitucional conferida ao meio ambiente, não é possível infirmar que seja inconstitucional a variação de níveis de proteção ambiental, desde que resguardado o núcleo duro do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mesmo porque eventuais perdas ambientais podem ser compensadas, por exemplo, pela preservação de outras áreas ou mesmo por instrumentos como compensação de carbono, francamente utilizado no exterior. Então, essa é uma questão fundamental. E se nós olharmos toda a disposição legal, toda a disciplina legal, vemos que isso esteve presente na feitura do projeto. Fazer adequações, tendo em vista, inclusive, a realidade que já se impusera. Desmatamentos que se fizeram sem autorização legal, mas dentro dos limites previstos na legislação. Sem, portanto, violação da regra substancial estabelecida. Nesse ponto, é necessário que se repactue nossa visão holística do direito ambiental sem as amarras radicalmente ecológicas, na qual a interdisciplinariedade com os demais ramos do direito e das ciências físicas e biológicas seja passível de extrair a interpretação daquilo que é possível ao legislador, sem que se atinja o núcleo central da proteção constitucional e internacional, e nem esvazie o desenvolvimento sustentável ou durável do artigo 170, incisos 3 e 6 da Constituição Federal.
E uma questão... Só uma pequena observação, porque eu fiz a audiência pública e eu notei exatamente um movimento no sentido contrário, quer dizer, hoje há um crescimento de doutrinadores que apelam para o princípio do retrocesso em matéria ambiental. Quer dizer, isso, digamos assim, é uma influência dessa própria doutrina crescente. E o Senado Federal, inclusive, na época foi mencionado, que realizou um colóquio sobre o princípio da proteção do retrocesso ambiental, e esse colóquio foi, digamos assim, capitaneado por autores que nós citamos diuturnamente, inclusive seu parceiro de obras doutrinárias, o professor Ingo Starlet e outros, eu até agora aqui, mas autores internacionais, inclusive. Então, é nesse campo do direito ambiental é que vem crescendo esse princípio. Mas não é essa a questão. Sim, mas não é essa a questão. Quer dizer, e se vai se fazer a medição, não se faz com base na legislação de 65. Não, com base na Constituição, com Vossa Excelência. É isso, até porque, e é uma área que eu conheço razoavelmente, a tecnologia hoje utilizada, por exemplo, na área da agricultura, é muito diferente da dos anos 60 ou 70. A condição de exploração da terra é muito diferente. Então, isso tem que ser levado em conta, inclusive quando se opta por uma ou outra opção. E é preciso ter muita segurança para dizer, diante dessa comparação, para lá era 30 metros, agora são 15, eu acho que isso é inconstitucional. Com todo respeito, isso é mero achismo, que vai produzir uma brutal insegurança jurídica e uma brutal reação na sociedade, obviamente. Com a participação dos nossos valorosos membros do Ministério Público, que vão entrar com várias ações, investigação criminal, o diabo, para depois isso resultar, obviamente, de novo regulado. Daqui a pouco nós vamos ter um Código Civil na Constituição. Eu, no meu voto, procurei preservar o máximo possível a lei, não só pela presunção de constitucionalidade, mas exatamente pelo trabalho realizado pelo Congresso, a expertise do Congresso, enfim. E evidentemente, reconhecer isso aí que Vossa Excelência está exemplificando, se 50 metros é melhor do que 80, e etc. Sim. Por isso é que mexi pouco e balizei meu voto no binômio proteção ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável, porque não dá para desenvolver se continuar com essa preservação. Ou proibir que as pessoas vivam em determinado local. Mas a ex-ministra Cátia Abreu, me chamava a atenção para esse fato. Certa feita participou de um debate na Alemanha, onde era extremamente constrangida com o fato dos desmatamentos na Amazônia ou coisa do tipo. E ela disse, por que vocês não têm aqui a questão da reserva legal? Vocês que são tão amantes do protecionismo ambiental. E todos ficam sem resposta. As florestas alemãs, eu conheço razoavelmente bem a Alemanha, são florestas replantadas. Então, não se trata de defender o desmate ou a aplicação do princípio do retrocesso aqui. Se trata de encontrar a devida dimensão, tendo em vista os novos parâmetros. Eu me lembro, acompanhei o debate sobre, numa crise grave no governo Fernando Henrique, sobre a questão das queimadas e do desmatamento na Amazônia. E veio, então, do IBAMA a tal reação, propondo que, na região do chamado bioma amazônico, e isso criou uma grande confusão hoje, para saber exatamente o que é esse bioma amazônico. O presidente do IBAMA era o professor Vicente, e ele disse, aqui nós temos que elevar a área de proteção para 80%. Na época eu perguntei, mas... Isso, não, em toda a região? Não, porque haverá as áreas de cerrado e tal. Mas se sabe o que é esse bioma?
ele disse, sim, isto é cientificamente provado, tranquilo. Os anos passam e eu passei a ver as confusões que começaram a ocorrer com esse debate. E um dia eu o encontro no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, já governador Blairo Maggi, participando de um debate, como você mencionou do Senado, ele participando de um debate, para tentar esclarecer o que era o tal bioma amazônico que estava previsto na medida provisória. Quer dizer, aquela certeza que ele nos dera naquela época, agora ele já não tinha mais, não é? E estava perplexo diante de tudo que se dizia. Imagine, então, um debate deste, com vários atores que entram, Judiciário, Ministério Público e tudo mais. Então, nós temos um grau de insegurança muito grande, até porque no meio do cerrado, esse chamado cerrado mais forte, diz, o bioma amazônico também está aqui. Não é necessariamente lá na central, na Amazônia, mas aqui na zona de transição também já ocorre. E há essas incertezas. Aí os sujeitos ficam chamando peritos, medindo o tamanho de árvores e coisa do tipo. É nesse contexto que nós estamos adentrando, discutindo a competência do Congresso Nacional. Então, eu dizia, é necessário que se repactue nova visão holística do direito ambiental, sem as amarras radicalmente ecológicas, na qual a interdisciplinariedade com os demais ramos do direito e das ciências físicas e biológicas seja passível de extrair interpretação daquilo que é possível ao legislador, sem que se atinja o núcleo essencial da proteção. Não estou a defender, de maneira nenhuma, a ideia de que, no lugar da proibição do retrocesso, se aplique um princípio do retrocesso. De maneira nenhuma. Agora, há que se tratar disto com a devida tecnicalidade e não com argumentos baseados em wishful thinking. Sem que atinja o núcleo essencial da proteção constitucional, do artigo 225, e internacional, tratados e convenções firmados pelo Brasil, e nem esvazia o desenvolvimento sustentável ou durável previsto no artigo 170, 3 e 6 da Constituição Federal. Eu sei que fascina muita gente. Diz, vamos passar o trator na decisão legislativa. Afinal, e aí, estamos produzindo uma decisão que vai fazer o meio ambiente feliz. Gostaria de compartilhar do otimismo das pessoas. Na medida em que nós produzimos decisões com um viés de legitimidade muito grande, muito provavelmente, nesse mundo brasileiro, meu Deus, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, certamente nós vamos voltar à regulação da África. A falta de consenso em torno do... E aí vamos ficar com esses abusos pontuais e tudo o mais. Estou aproveitando para dizer isso, porque certamente a gente fica muito animado com isso. Num quadro de debilidade do Poder Legislativo, num quadro de debilidade do Poder Executivo, por que a gente não se investe nesses poderes? O Brasil é muito grande. Scalia, nessa obra, Scalia Speaks, chamava atenção para isso. Querer resolver problemas dessa dimensão aqui, com 11 cabeças, com 6 cabeças, com 5 cabeças, não é só presunçoso, é ridículo. O termo holismo origina-se de holos, que significa todo. No século VI a.C., Heráclito de Éfeso já dizia, a parte é a diferença do todo, mas é o mesmo que o todo. A essência é o todo e a parte. A linha defendida pelos legitimados ativos parte da premissa de que, comparativamente à proteção anterior, em geral, houve retrocesso na proteção do meio ambiente, partindo de uma visão tópica das modificações, sem observar o contexto geral inserido na leitura histórica, política e socioeconômica do momento em que é editado o novo Código. A lei é de 2012 e suas alterações posteriores. Não se descure que o postulado do desenvolvimento sustentável visa compatibilizar o interesse econômico e empresarial com a proteção ao meio ambiente.
No conflito entre estes, há preponderância em tese da proteção ao meio ambiente, claro. Entretanto, essa conclusão não pode ser precipitada e vista de forma cartesiana ou pontual, de sorte a olvidar a composição dos avanços protetivos e da segurança jurídica, também esta pilar do Estado de Direito. Esta Corte, no julgamento da medida cautelar, a DIN 3.540, pleno, da relatoria do ministro Celso de Mello, DJ de 3 de 2 de 2006, apesar de reconhecer tal sobreposição, acabou entendendo que não haveria absolutismo, in verbis. Meio ambiente, direito à preservação e sua integridade, prerrogativa qualificada por seu caráter de meta-individualidade, direito de terceira geração, repassa todas essas questões, o problema da colisão, e diz: decisão não referendada consequente em deferimento do pedido de medida cautelar. E aí diz: havia sido uma decisão da presidência durante as férias, ela não foi referendada. Dizia: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico direito de terceira geração ou de novíssima dimensão que assiste a todo o gênero humano. Incumbe ao Estado e à própria coletividade a especial obrigação de defender e preservar em benefício das presentes e futuras gerações esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual. O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão no seio da coletividade os graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. A atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais, nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se a tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a defesa do meio ambiente, artigo 176, que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial, espaço urbano, e de meio ambiente laboral. Os instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente para que não se alterem as propriedades e os atributos que lhes são inerentes, o que provocaria inaceitável comprometimento da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da população, além de causar graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado este em seu aspecto físico ou natural. A questão do desenvolvimento nacional, artigo 3º, 2 da Constituição, que é um postulado fundamental, e a necessidade de preservação da integridade do meio ambiente. O princípio do desenvolvimento sustentável, dizia então o ministro Celso de Mello, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia. Subordinada, no entanto, à invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial, dizia Sua Excelência, de um dos mais significativos direitos fundamentais, o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações. O artigo 4º, que Vossa Excelência veio então ao centro do debate, do Código Florestal e a medida provisória 2166. Um avanço expressivo na tutela das áreas de preservação permanente. A medida provisória 2066, na parte em que introduziu significativas alterações no artigo 4º do Código Florestal, longe de comprometer os valores constitucionais consagrados no artigo 225 da Lei Fundamental, estabeleceu, ao contrário, mecanismos que permitem um real controle pelo Estado
das atividades desenvolvidas no âmbito das áreas de preservação permanente, em ordem a impedir ações predatórias e lesivas ao patrimônio ambiental, cuja situação da maior vulnerabilidade na área de preservação, em ordem a impedir ações predatórias e lesivas ao patrimônio ambiental, cuja situação de maior vulnerabilidade reclama proteção mais intensa, agora propiciada de modo adequado e compatível com o texto constitucional pelo diploma normativo em questão. Somente a alteração e a supressão do regime jurídico pertinente aos espaços territoriais, especialmente protegidos, qualifica-se, por efeito da cláusula inscrita no artigo 225, parágrafo 1º, 3 da Constituição, como matéria sujeita ao princípio da reserva legal. E aí, repete, é lícito ao poder público, qualquer que seja a dimensão institucional em que se posicione na estrutura federativa, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, autorizar, licenciar ou permitir a execução de obras e ou a realização de serviços no âmbito dos espaços territoriais especialmente protegidos, desde que, além de observadas as restrições, limitações e exigências abstratamente estabelecidas em lei, não resulte comprometida a integridade dos atributos que justificaram, quanto a tais territórios, a instituição do regime jurídico de proteção especial. Naquela oportunidade, como já foi destacado, o tribunal negou o referendo à decisão que havia deferido o pedido de medida cautelar, restaurando-se, desse modo, em plenitude, a eficácia e aplicabilidade do diploma legislativo impugnado à época, em sede de fiscalização abstrata. Em sede de fiscalização abstrata, qual seja a MP 2166, que havia alterado o Código Florestal em vigor à época e estendido o regime de supressão de florestas de preservação permanente. Faço esse registro histórico porque esta Corte rechaçou o argumento de violação fático-jurídica à tese da vedação ao retrocesso em matéria ambiental, quando entendeu ser lícito ao poder público autorizar, licenciar ou permitir a execução de obras e ou a realização de serviços no âmbito dos espaços territoriais especialmente protegidos, desde que, além de observadas as restrições, limitações e exigências abstratamente estabelecidas em lei, não resulte comprometida a integridade dos atributos que justificaram a instituição de regime jurídico de proteção ambiental. Pois bem, é importante lembrar que, sob a égide da legislação revogada, havia a possibilidade de supressão de área de preservação permanente. Artigo 3º. A supressão total ou parcial de floresta de preservação permanente só será admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal quando for necessária a execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social. As florestas que integram o patrimônio indígena ficam sujeitos ao regime de preservação permanente. Consideram-se de interesse público a limitação e o controle do pastoreio em determinadas áreas, visando a adequada conservação e propagação da vegetação florestal. As medidas com o fim de prevenir ou erradicar pragas e doenças que afetem a vegetação florestal, a difusão e a adoção dos métodos tecnológicos que visem a aumentar economicamente a vida útil da madeira e o seu maior aproveitamento em todas as fases de manipulação e transformação. Exatamente por meio daquela MP, considerado constitucional pelo Supremo, alterou-se o artigo 4º nos seguintes termos, como já foi dito. A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão ambiental estadual competente, com anuência prévia quando couber,
do órgão federal ou municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. A supressão de vegetação em área de preservação permanente situada em área urbana dependerá de autorização do órgão ambiental competente, desde que o município possua conselho de meio ambiente com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do órgão ambiental estadual competente fundamentada em parecer técnico. O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão eventual e de baixo impacto ambiental, assim definido em regulamento, da vegetação em área de preservação permanente. O órgão ambiental competente indicará previamente a emissão da autorização para a supressão de vegetação em área de preservação permanente, as medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser adotadas pelo empreendedor. A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes ou de dunas e mangues, de que tratam respectivamente as alíneas C e F do artigo 2º deste Código. Somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. Na implantação de reservatório artificial, é obrigatória a desapropriação ou aquisição pelo empreendedor das áreas de preservação permanente criadas no seu entorno, cujos parâmetros e regime de uso serão definidos por resolução do CONAMA. É permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente para obtenção de água, desde que não exija a supressão e não comprometa a regeneração e a manutenção a longo prazo da vegetação nativa. Portanto, presidente, a supressão de vegetação em área de preservação permanente já era permitida em caso de utilidade pública ou de interesse social, inexistindo qualquer inconstitucionalidade ou inconvencionalidade pela explicitação da novel legislação do que seria interesse público ou alargamento de suas possibilidades nos mesmos moldes daquele julgamento por esta Corte na ADIM 3540. Igualmente está inserida na linha da deferência ao legislador estipular intervenções especiais em área de preservação permanente, além do arrefecimento da faixa mínima de preservação permanente ao longo do reservatório da água artificial ou a possibilidade de compensação em área submetida à preservação permanente no cômputo da reserva legal, inexistindo qualquer retrocesso em matéria ambiental, tendo em vista que os dispositivos legais institucionais protetivos solucionaram questão histórico-socioeconômica, incluindo o passivo ambiental. Imaginemos que nós declaremos tudo isso inconstitucional, como se está a fazer. O que vai ocorrer? Certamente, o Ministério Público vai atuar aqui no Lago Norte, muito mais confortável, talvez ali na beira. Mas há regiões todas em que isso está. Se fazendo, o ministro Toffoli dizia, viajando pelo interior de São Paulo hoje, nota um reflorescimento, inclusive, das florestas. Isso fica abandonado e sem regulação nesse mundo grande de Deus. Estamos a produzir uma decisão que suprime a análise e avaliação feita pelo Congresso Nacional em nome da ideia da proibição do retrocesso. Proibição do retrocesso, poxa vida, não seguimos os parâmetros de 65. Parâmetros de 65 que já não eram cumpridos, por isso veio a nova lei. Por isso o marco da legislação em 2008. Porque essa é a realidade. Mas isso vai ser muito agradável para as ONGs. E é para isso que a gente trabalha? Eu até tenho desconfianças de que muitas delas são financiadas por empresas que têm o Brasil como concorrente. Não tenho a menor dúvida disso. Campeia recursos fortes para essas ONGs internacionais que defendem o meio ambiente no Brasil. Só. Quem passeia pela Europa? Eu vivi em Bonn, por exemplo, muitos anos. O Reno é todo ele canalizado.
para poder ser navegável. Imagine fazer uma canalização de um rio no Brasil. Vai ter que enfrentar a Polícia Ambiental, a Polícia Federal, o Ministério Público, o diabo, com as diversas proibições. Eu disse, mas está mexendo numa APA, está mexendo numa mata ciliar, ainda que para construir vias navegáveis, que sejam ambientalmente mais amigas do que os carros que trafegam nas rodovias já construídas. Muito interessante discutir essa questão. E é muito interessante que nós estejamos dando eco a esse tipo de... com base, as mais das vezes, desculpe-me, em wishful thinking. O parâmetro de controle deixa de ser a Constituição, passa a ser a velha lei de 65. Então, presidente, aqui é uma questão delicada. Eu até ficaria, não sou irritado com o resultado que se venha a desenhar, porque já antevejo também o que vai acontecer na vida prática. O completo descumprimento da decisão do tribunal. Na medida em que nós aventuramos a nos transformarmos em legisladores, não fundamentarmos de maneira muito forte os nossos fundamentos, as nossas decisões vão se tornando decisões de um órgão litero-poético-recreativo. A vida prática as revoga. Portanto, mas é bom que de vez em quando a gente volte à Constituição e saiba que o nosso poder vem dela e não de Deus. E que aqui também há um princípio, que é o da separação dos poderes. Presidente, por todas essas considerações, eu voto pela improcedência das ações diretas 4901, 4902, 4903, 4937 e pela procedência da ação declaratória de constitucionalidade 42 é como voto. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Celso de Mello, o ministro relator precisou de se ausentar e foi agora há pouco, no final do voto, recém-proferido, por causa de uma demanda como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o que nos impede, aliás, a ministra Rosa já também, parece que o ministro também teriam que se ausentar. E, por isso, nós vamos ter que suspender ainda assim o julgamento e, no início da próxima quarta-feira, ao invés de já começarmos, sim, daria a palavra para a retificação, apenas por isso colheria o voto de Vossa Excelência. No início da sessão, proclamarei seguirei com as ações que hoje teriam lugar. Presidente, só para fazer um registro, claro, por favor. Em relação ao dispositivo que está sendo declarado inconstitucional, o terceiro 3B, o técnico da Embrapa chama a atenção de que também a captação de água gera resíduos após a limpeza, e, portanto, estará afetada pela decisão que nós estamos tomando. Pois não. O ministro Dias Toffoli queria apenas uma palavra. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Senhora presidente, eu pedi a palavra para aderir a um ponto do voto de Vossa Excelência, no que diz respeito à interpretação conforme dos parágrafos 4º e 5º do artigo 59, no sentido de interpretar que a eles também se aplica a suspensão da prescrição prevista no parágrafo 1º do artigo 60. Pois não. Embora o meu entendimento seja de que isso já estaria implícito, mas até como já votei em outros casos, a clareza aqui auxilia. Pois não. Então, acompanho Vossa Excelência. Retifico e farei, nestes dias, a tabela com todos os votos devidamente registrados. Então, ministro Celso de Mello, no início da sessão de quarta-feira, eu darei a palavra a Vossa Excelência. Senhores ministros, agradeço a presença de todos, o trabalho, senhor vice-procurador-geral, senhores advogados, senhora secretária da sessão, senhores servidores, visitantes, agradeço a presença de todos, indicando, portanto, a suspensão do julgamento e o adiamento para a próxima
quarta-feira, e declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigada a todos.